Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia para todo mundo. Espero que tenham dormido bem, tenham descansado, tenham aproveitado na medida do possível as férias de vocês aí. E estamos de volta, né? Hoje as aulas serão gravadas, mas a intenção é fazer live com vocês no futuro também e dar sequência aí no nosso conteúdo. Tudo bem? Galera, lembrando que a gente estava lá desde o começo do ano, naquela nossa linha do tempo, naquele nosso contexto histórico lá da evolução do capitalismo, e a gente está chegando finalmente na parte final, tudo bem? Que é o finalzinho da nossa apostila 2. Para quem não viu ainda, galera, aquele vídeo que eu mandei para vocês umas semanas atrás lá de Guerra Fria, corre lá para ver. Ele é um pouquinho grandinho, tem uma meia horinha aí, mas vê com calma, vê sem pressa e tal. E se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim. Por quê? Porque é muito importante a gente utilizar aquele contexto para a gente chegar na fase final. Então, se vocês lembrarem, galera, quando a gente ainda estava na aula presencial, a gente falou, chegou até os anos 70, naquela crise do capitalismo, né? Aquela crise do petróleo, aquela crise de sobreacumulação, né? A gente vai retomar um pouquinho ela hoje. Aí a gente voltou, falou de como surgiu o socialismo, falou de como surgiu aí os primeiros movimentos socialistas, da alternativa que o socialismo se propunha a fazer com relação ao capitalismo, aí justamente para configurar aquele momento de Guerra Fria, aquele mundo dividido entre dois eixos, aquele mundo bipolar. Quando esse mundo bipolar, quando aquele planeta dividido entre Estados Unidos e União Soviética acaba, aí a gente entra no período de globalização, que é o que vocês vão ver comigo hoje, nessas duas aulas com certeza, tentar fazer umas aulas de uns 15 minutinhos para não ficar muito cansativo. E também com os professores da plataforma. Se precisar de mais de uma aula comigo, não tem problema, a gente vai sem pressa, que isso é muito importante. Tudo bem? Lembrando, galera, que essa é a essência. A partir do que a gente vai falar daí, tudo no ano presencial, à distância, live, gravadas, tudo tem muito a ver com o nosso contexto atual. É esse momento atual do mundo, de maneira geral. Globalização, chamada de nova ordem mundial. O que quer dizer com nova ordem mundial? Como estão ordenados os países, as relações comerciais, as relações sociais de maneira geral, tudo bem? Então, enquanto a Guerra Fria, era a velha ordem mundial, um mundo bipolar, agora a gente entra na chamada nova ordem mundial, que é o período de globalização, tudo bem? Então isso é muito importante para fundamentar todas as nossas análises do segundo ano de geografia. É por isso que a gente faz todo esse resgate histórico para chegar nesse momento. Vamos com calma, vamos sem pressa. As aulas são curtas, mas está bem o essencial para vocês. Também vou passar aí algumas listas, algumas dicas de filmes, de vídeos, para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender esse conteúdo. Beleza? Então vamos que vamos. A vantagem também de uma aula gravada é que se não entender o que eu falei muito rápido, é só voltar um pouquinho no vídeo aí, colocar legenda, sei lá, né? Tentar falar devagar, tá, galera? Então vamos lá, gente. Alguns conceitos bem fundamentais sobre essa fase. Lembrando, de acordo com a nossa linha do tempo, agora a gente vai entrar na chamada quarta fase do capitalismo. Lembra? A gente teve a primeira, comercial, a segunda, industrial, a terceira, financeira, e agora a gente chega na fase informacional. Lembrar que o nome da fase diz o que dá mais lucro para ela, nesse momento. Então a informação, galera, é essencial hoje em dia. Não quer dizer que a indústria, os bancos, a agricultura, o comércio não tenham importância. Óbvio que tem muita. Agora, quem detém o poder da informação, as redes sociais, o Google, os smartphones, os satélites, a mídia, detém grande parte do poder e, consequentemente, dos lucros também. Você vê o tamanho que o Facebook, que o WhatsApp, que o Twitter e Instagram e etc tem, não só em usuários, mas em valores, é muito maior do que a grande maioria das empresas. Deter a informação hoje, seja ela verídica, científica, seja até as fake news, por exemplo, é muito fundamental. Isso determina rumos políticos e sociais mundo afora. Tudo bem? As informações hoje em dia elas têm um papel muito importante, de maneira geral. Daí o nome dessa fase do capitalismo. E um último conceito que define essa fase, então a gente tem 4, na verdade, se a gente parar para pensar. Você pode chamar de nova ordem mundial, você pode chamar de globalização, você pode chamar de fase informacional do capitalismo e você pode chamar de mundo unimultipolar. O que quer dizer isso, gente?
Vamos pensar num período de Guerra Fria. Era um mundo bipolar. Você tinha dois grandes polos, Estados Unidos e União Soviética. Beleza. Quando acaba a União Soviética, quem sobra todo serelepe bonitão lá como grande potência? Os Estados Unidos. Então, se a gente parar a pensar desse lado, a gente tem uma potência, unipolar. Uma superpotência maior que todas. Como assim superpotência, Bruno? Galera, um país ser uma potência ou uma superpotência quer dizer que ele domina em alguns segmentos. Quais são esses segmentos? O militar, o econômico, o ideológico, o político e o cultural. Tudo bem? Os Estados Unidos, de fato, ele domina nesses 5 segmentos mundialmente. Vai ter reações e tal, mas ele domina. Tudo bem? Quando a União Soviética cai, sobra ele como única potência. Porém, ao mesmo tempo que você tem uma única grande superpotência, você tem várias outras potências de relevância. Seja regionalmente, seja porque querem desafiar os Estados Unidos, seja porque é em algum segmento. Como assim? Vamos dar exemplos práticos. A China, por exemplo. A China é o melhor exemplo porque ela desafia os Estados Unidos. Em termos militares, ainda não, claro. Mas cada vez vem investindo mais em exército, em armamento, vem desafiando economicamente, nas brigas comerciais. Culturalmente talvez nem tanto? Não, obviamente. Mas a Ásia como um todo vem crescendo em cultura. Seja na culinária, seja na música com K-pop, que não é da China, mas isso traz todo um eixo à Ásia. Tudo bem? Isso vai desafiando os Estados Unidos aos poucos. É maior que os Estados Unidos? Ainda não. Mas a gente tem que considerar. A gente tem a União Europeia, que economicamente é muito importante, que culturalmente é muito importante, tudo bem? A gente tem a figura do Japão ainda. A gente não pode esquecer a Rússia enquanto potência militar, que ela é fundamental em conflitos atualmente. A gente tem potências regionais, como é o caso da África do Sul, como é o caso da Austrália. O próprio Brasil, na América Latina, por incrível que pareça, ele é uma potência regional. Então, apesar de que a gente tem uma grande potência, a gente tem várias outras, ou menores, ou em outros segmentos. É por isso que a gente fala de mundo uni e multipolar. Tem um polo e ao mesmo tempo tem vários. É um pouquinho estranho, mas é assim que funciona. E quais são as origens da globalização, galera? Tem alguns autores que eles falam que desde o período das grandes navegações, quando Portugal e Espanha começaram a explorar o mundo inteiro, você já tem uma certa globalização. E é verdade, começa a necessificar um mundo integrado, né? O segundo momento, a gente fala que são as crises da década de 70. Porque é aquele momento que o capitalismo fala, opa, temos que expandir mais. Temos que aumentar nossos lucros, aumentar nossa atuação e tudo mais. Beleza. Só que até então, ainda era Guerra Fria. Estava restrito ao mundo capitalista, ao eixo capitalista. Era uma expansão, mas ainda não era total. Quando acaba a União Soviética, oficialmente a Guerra Fria em 91, né? A gente viu isso lá naquela videoaula, por que acabou e como acabou. Aí sim que você não tem mais nenhuma barreira para o capital. E, já volto naquele slidezinho, é isso, galera, o que a gente tem aí como definição principal. Se alguém perguntar em poucas palavras o que significa globalização, é a expansão do sistema capitalista em escala global, em escala mundial, daí o nome, apoiados em 3 fatores, tudo bem? Então, galera, não tem mais barreiras para o capitalismo agora. O capitalismo está presente no mundo inteiro, graças a 3 fatores. Econômicos, que são as empresas transnacionais, os tecnológicos, que auxiliam tecnicamente, obviamente, esse processo, e o ideológico, a ideologia presente na globalização, ou a nova ideologia da globalização, que é o chamado neoliberalismo. É isso que a gente vai falar bastante nessa aula, para chegar depois nas consequências desse processo. Só voltar um pouquinho essa imagem, deixa eu diminuir meu rosto feio aqui. Dá uma olhadinha, galera. Essa imagem é até de um exercício da segunda fase da Unesp que mostra esse mundo de vários polos. Então você teria um polo de influência dos Estados Unidos, outro da União Europeia, ou Europa Ocidental, um de China e Japão, mais outros atores importantes, como a Rússia, como aí a Austrália, o Canadá. Então são vários polos ao mesmo tempo, tudo bem? Não dá para falar de um único país. Ele é o principal? É. Bruno, talvez no futuro não seja mais. Não sei, aí é uma discussão para outro momento. Por enquanto ele é o principal, de fato. Mas ele não é o único relevante, tudo bem? Pode ser o protagonista, mas tem vários coadjuvantes muito importantes. A gente vai voltar um pouquinho nisso depois. Tudo bem, galera? Então, a aulinha de hoje aí vai para começar a falar desses fatores. Não sei quanto tempo vai dar aí, para não ficar muito longo, eu paro, como se fosse uma aulinha normal mesmo,
para em um momento, a gente tem uma pausa, tem outra aula lá, depois a gente volta e aí a gente avança nas consequências que já faz um gancho para os próximos assuntos. Beleza? Então o primeiro fator, galera, ele é bem facinho aí, vocês já estão bem ligados nisso, que são das chamadas transnacionais. São aquelas empresas que têm a sua sede, a sua origem no país, mas têm as suas unidades produtivas, suas fábricas em vários outros, tudo bem? Você pode encontrar também com o nome de multinacional, que no fundo é a mesma coisa. É que a galera preferiu trocar de para transnacionais porque atravessa nações. Multinacional parece que é de vários países ao mesmo tempo, que não é, tá? Então pode chamar de multinacional? Até pode, na minha prova, alguma coisa assim. Mas é cada vez mais comum esse termo mais novo, de transnacionais, tudo bem? Vamos pensar um exemplo de uma transnacional. A Nike, então. A Nike dos Estados Unidos fabrica aí artigos esportivos, tênis, roupa, blá, 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 blá. Ela é dos Estados Unidos, sua origem. Mas ela tem fábricas no mundo inteiro. Especialmente esses países subdesenvolvidos, países pobres. Porque são eles que oferecem todas essas condições. Quais são as condições? São essas condições? Mão de obra extremamente barata, incentivos fiscais, que é algo que confunde bastante gente, mas então o país ele vai querer que aquela empresa se instale lá. Por quê? Porque vai dar emprego. Então ele vai dar imposto de graça, ele não vai cobrar o terreno, ele vai dar água de graça por 10 anos, energia por 5 anos, ele faz uma série aí de incentivos para trazer aquela empresa, tudo bem? Esse país pobre geralmente vai ter lei ambiental mais fraca, lei trabalhista mais fraca, então pode trabalhar mais, não tem feriado, não tem seguro-saúde, seguro-desemprego, por que na China é mais barato produzir? Porque pode poluir, pode explorar o trabalhador, tem muita gente para trabalhar, qualificada, tudo bem? São países que têm recursos naturais abundantes ainda, então não exploraram tanto os seus recursos quanto a Europa, quanto os Estados Unidos. Ainda tem água, tem energia elétrica, tem minerais, tem carvão, tem petróleo que essas empresas podem usar. E muitos deles também têm um grande mercado consumidor. Claro, nem todo mundo desses países tem poder aquisitivo, tem money, tem grana. Mas se pensar o Brasil, 212, 13 milhões de pessoas, é muita gente. Se metade dessas pessoas for o mercado consumidor, já é muito mais do que a maioria dos países da Europa, por exemplo. Tudo bem? A China, então, nem se fala. A Índia, a Indonésia e por aí vai. Todas essas vantagens, galera, dão o que para uma empresa? Lucro. Tudo bem? É muito mais barato uma empresa, a Nike, ir lá no Vietnã, por exemplo, produzir um tênis e vender de volta para os Estados Unidos, vender para a Europa, para o Brasil, do que produzir nos Estados Unidos. Por quê? Por causa de todos esses fatores aí. Ela vai ter uma mão de obra barata, ela vai poder explorar mais os recursos, os trabalhadores e os governos vão incentivar que as empresas vão para lá, tudo bem? É como nessas imagenzinhas, consegui passar, já volto nessa, as imagenzinhas aqui, eu vou diminuir bem meu rosto, vou colocar aqui no meio. Então a gente vê muitas essas placas no interior, né, galera? Instale aqui sua empresa, fale com o prefeito, não sei o quê, porque cada cidade vai dar mais benefícios, né? Então se a gente pensar na nossa região, a fábrica da Mercedes-Benz está em Iracemápolis. Por que em Iracemápolis? Iracemápolis deu mais incentivos do que outras cidades. Vai pagar menos imposto ainda, tem terreno de graça por mais tempo, água de graça, enfim. Isso dá mais lucro para as empresas, tudo bem? Uma mão de obra extremamente barata, muitas vezes casos de trabalho infantil, trabalho parecido até com escravidão, tudo bem? A gente consegue encontrar, que é essa crítica aqui embaixo. E nessa imagenzinha de baixo aqui da esquerda, galera, eu coloquei uma matéria que fala que só de multas que o IBAMA deixou de cobrar nos últimos anos, aí últimos 5 anos mais ou menos, daria equivalente a 20 bilhões de reais. Por que eu trouxe essa notícia? Para mostrar que no caso brasileiro, gente, nos últimos anos, aí desde a nossa última Constituição de 88, desculpa, a gente não tem problema necessariamente nas leis em si. Claro que muitas leis podem ser mudadas, mas o problema do Brasil não é nem tanto uma lei ruim, e sim a falta de aplicação delas. Beleza? Dá uma olhadinha nessa imagem, esse outro slide aí. Então, galera, você tem alguns poucos grupos que controlam várias marcas. Então, a Coca, a Pepsi Company, a Unilever, a Johnson Johnson, a Nestlé e tal, controlam várias marcas que estão presentes no mundo inteiro. Então, não só as fábricas estão no mundo inteiro, mas com a globalização, essas marcas tornam-se símbolos globais também. Você olha aí
um Nestlé, uma Coca, um McDonald's, qualquer coisa desse tipo. E no mundo inteiro você vai ter isso presente. Todo mundo sabe identificar isso. Beleza? Com isso a gente acaba a primeira aula então, galera. A gente para por aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Um beijo e até breve.